Muito boa tarde, meus queridos. Hoje a gente vai começar o aulão. Pessoal, hoje a gente vai começar sobre CRM. Aí a gente vai ter uns 10 minutinhos aí falando sobre mentalidades. E uma coisa importante que a gente precisa frisar aqui, a gente tá sempre tendo esses aulões todo sábado, todo domingo, dependendo do dia que a gente firmar lá no grupo, beleza? Então entrem no grupo aqui, no link abaixo dessa aula, onde estiver essa aula. O grupo é Insights Machine e a gente sempre vai estar trazendo conteúdo por aqui para vocês, tá certo? Pessoal, a gente vai ter esses 10 a 15 minutos iniciais que a gente vai conversar. Basicamente, a gente vai começar sobre essa questão de mentalidade. Como que a gente pode ter uma mentalidade que seja uma mentalidade progressista, um pensamento futuro, como é que a gente pode pensar no nosso futuro, como é que, pô, véi, tem tantas coisas na cabeça, completamente confuso, eu tô começando e pá, perfeito. Ó, uma coisa muito importante. Todos esses insights que eu estou trazendo para vocês aqui são dos insights que vocês também poderiam ter assistindo podcasts, escutando podcasts lá no Spotify. E todo esse conhecimento foi durante a minha semana que eu capturei. Então, olha a importância de você terem esses micro hábitos, esse tempinho para vocês, esses 1% ao dia, certo? 1% ao dia é o quê? Para quem não entende. É aquele processo que você tá, pô, eu tô almoçando. Beleza, se eu não estiver almoçando com a minha família, eu poderia estar escutando um podcast ali. Ou eu tô no ônibus, eu tô no carro. Bota um podcast para você ouvir, que 1 hora ao dia são 30 horas de conteúdos por mês. O conteúdo de podcast normalmente é bem condensado, então a gente traz referências de livros, tem vários tipos de conteúdo que a gente pode aproveitar durante essa semana. Então, na minha semana, eu anotei algumas coisas importantes aqui, frisar, e essa relevância aqui que eu estou trazendo para esse conteúdo são de podcasts de finanças, podcasts sobre todo tipo de conhecimento que eu poderia agregar para o meu negócio, para o meu futuro. Então, ó, o medo é a falta de informação. O que é essa percepção sobre o medo é a falta de informação? Cara, a gente sempre fica, tá, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou começar a montar essa empresa? Como que eu vou estruturar o meu negócio? Como que eu vou fazer dar certo? E como é que faz isso? Como é que implementa? E como é que conversa com o cliente? E como é que esse como é que é a percepção dessa falta de informação. A gente tem falta de informação, essa ânsia, pô, velho. Eu tô completamente perdido. E eu tô começando agora uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu anseio por um futuro inseguro ali, por um caminho que eu nunca andei, sabe? Pô, todo dia eu vou e volto pra casa de olhos fechados, eu poderia guiar o meu caminho. Às vezes até dentro de casa eu poderia dizer assim, cara, eu ando de olhos fechados. Eu sei mais ou menos quantos passos podem ser pro meu quarto e eu não necessariamente precisaria ter aquela noção espacial visível, né? É a mesma percepção que a gente tem sobre o nosso ambiente. Então, pô, tô começando, eu tenho esse início na minha carreira, eu não sei o que fazer isso, como conversar com o cliente, como montar minha empresa. Toda essa ansiedade é só o medo. De começar pelo medo dessa falta de informação. Então tenho essa percepção sobre as coisas. Cara, tudo vai ser medo, tudo essas angústias, essas ansiedades. É medo da falta de informação. E você só preenche isso se preenchendo de conteúdos, se recheando de, pô, velho, eu não sei falar com o cliente hoje, mas eu sei que quando eu estiver falando, essas lacunas vão se preenchendo. Quando isso acontecer, então calma também um pouquinho, porque nem tudo a gente consegue de informação. E outro ponto que eu anotei aqui também é que a intensidade distorce o tempo. Então, essa percepção da gente sobre a intensidade do tempo, pô, a gente pode falar assim, cara, você vai aprender inglês hoje. E aí, beleza. Tem várias opções, né? Posso fazer cultura inglesa e passar 5 anos, 4 anos de cultura inglesa, ou eu posso ir para o Canadá e estudar e fazer e aprender em 6 meses. Porque a intensidade distorceu o tempo. 24 horas dentro do inglês distorceu o meu tempo de aprendizado, entendeu? E aí, se eu tiver na cultura inglesa, é 1 a 2 horas por semana. Olha a diferença dessa intensidade, distorcendo o tempo, entendeu? Pô,
como que eu poderia distorcer o meu tempo como empresário, distorcer o meu tempo de empresa de evolução, né, profissional, colocando intensidade nisso. O mesmo dia que você tem antes de você começar é o mesmo dia que você vai ter quando você tiver a sua empresa, é as mesmas 24 horas. O seu tempo já está preenchido. Outro ponto que eu anotei aqui é que não é sobre o que você vai fazer de novo no seu dia, é sobre o que você vai abdicar, beleza? O que é que eu vou abdicar no meu dia para ter esse mesmo desenvolvimento que eu poderia ter? Por quê? Você já tinha suas 24 horas e você já dormia, acordava, fazia tal coisa, fazia tal coisa, fazia tal coisa. Você não vai deixar de fazer essas coisas, mas você vai ter que abdicar de algumas coisas. Vai ter que deixar de ir para alguns lugares, vai ter que deixar de conversar com algumas pessoas, vai ter que deixar de procrastinar fazendo coisas que não necessariamente eram produtivas ou que não necessariamente estavam dentro desse plano seu. Entendeu? Você tem um plano ali. Daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar. Daqui a um ano eu quero estar em tal lugar. Antes, você acordava, jogava, ia para a escola, não sei o que, fazia tal coisa, ou trabalhava em outro lugar. Você vai manter essa rotina. A consequência é que você já preenchia esses 24 horas do teu tempo. E agora você vai inserir e estar dentro de um ambiente em que você vai ter uma empresa, que você vai ter tarefas, então, consequentemente, existe abdicação nisso, não é o que é que eu vou fazer de novo, quais minhas novas tarefas. As suas 24 horas já existiam, entendeu? Então, tem alguns pontos aqui também. Essa questão dessa criatividade que a gente tem, de como é que a gente pode inovar, como é que a gente pode, pô, eu quero fazer algo único e, pô, quero construir algo meu e eu só vou lançar quando tiver algo infinitamente transcendente e oblíquo, enfim. Não existe esse processo quando a gente está pensando numa empresa que a gente possa escalar, que a gente esteja começando nosso primeiro negócio. A probabilidade de alguém já ter tido a tua ideia e seja melhor do que a própria estrutura que você já montou que na sua cabeça, porque era uma ideia apenas primária, é muito grande. Então, pô, a prensa de Gutenberg, quando a gente está fazendo essa análise histórica, não sei para quem conhece, foi a iniciação da impressão, né? Do uso de impressão. O que foi que ele pegou? Ele pegou carimbos, ou seja, o que é que as pessoas faziam? As pessoas pegavam o papel, pegavam um carimbo, botavam na tinta, carimbava. Todo mundo entende o que é um carimbo, beleza. E aí o que ele foi que ele pegou? Ele pegou vários carimbos e construiu uma máquina que a gente possa escrever e é um uso de carimbo. Então, o que foi que ele fez? Ele melhorou esse processo evolutivo, né? De como é que a gente pode estruturar o mesmo item que já existia e melhorar isso. Então, pô, vou construir uma empresa desse assunto. Provavelmente já existe. Então você faz uma análise de mercado e vê como é que você pode melhorar com base nisso. Você pode entregar a mesma entrega que tem em outras empresas? Pode. Aí você pode também, além disso, poderia melhorar a qualidade de atendimento, mesmo que fosse o mesmo produto, mas a percepção sobre as coisas é que a gente pode, se você não for o top 1 no mercado, a gente com certeza pode chegar onde alguém chegou, onde pessoas que vocês admiram chegaram, fazendo o mesmo processo que ela. Não precisa ser o cara mais pica do rolê, não precisa ser o fodão, não precisa ter a ideia mais criativa do mercado, entendeu? Às vezes, para a gente repetir os mesmos passos, a gente precisa analisar o caminho do outro, o que existe quando a gente está pensando assim sobre programação, sobre sites, sobre essas coisas. Essa análise do que o cara passou, do que foi feito e a gente fazer meio que uma psicologia reversa sobre as coisas. Tudo é uma psicologia reversa. Como é que Diogo fez, como é que Fábio fez, Lucas fez para construir alguma coisa. E a gente faz uma psicologia reversa sobre as coisas. Então existe psicologia reversa sobre as empresas. Se você não for o bilionário, o bilionário ele constrói o caminho para os outros. O cara que é o maior fodão ali no caminho, na categoria dele, ele vai construir o caminho para os outros. Mas você que está conversando, você que está numa empresa, que está pensando em alcançar 10% do que esse cara tem, você ao menos pode facilitar esse processo, vendo o caminho que foi construído, né? E a gente replicar. Nem tudo é novo, nem tudo é uma ideia do zero. Todo mundo já passou pelo mesmo processo que você, provavelmente, porque você nasceu
infinitamente depois do que outras pessoas que estão aqui há muito tempo rolando e acontecendo e fazendo funcionar as suas ideias também, que também são coisas que provavelmente já estão no mercado. Então, não tem necessariamente essa percepção de vou construir tudo do zero. Alguém já fez, a gente pode fazer uma psicologia reversa e construir isso também. Beleza, outro ponto. 99% das vezes é copiar mais do que inovar. Foi o que eu falei aqui, né? As pessoas têm medo de morrer porque ainda não viveram o suficiente. Aí eu tenho essa percepção que é, pô, todos os dias, todos os dias, a gente acorda e fala assim, caramba, mas quando eu morrer, eu vou ter aquela minha vida infinita, aquela minha vida de luz, aquele ambiente perfeito. Cara, você pode fazer isso hoje. Você pode tornar a sua vida incrível hoje, cara. Ó, eu sempre tenho essa percepção. Eu quero acordar todos os dias bem, dormir bem, estar bem durante o meu dia. E isso pode ser 50, 70% dos meus dias de mês, né? Então, cara, eu sempre estou triste, eu sempre estou mal. É porque às vezes você está com essa percepção pela sua ansiedade daquele ambiente ideal. Você nem sempre vai estar naquele ambiente ideal, mas você pode construir ele, entendeu? Como é que eu posso construir ele? Você vai se desenvolvendo, tendo as suas próprias ideias, criando caminhos para tal. Pô, eu estou num ambiente não muito propício. Estou numa casa não muito propícia. Estou com familiares não muito propícios. Em todos esses ambientes você pode construir caminhos para sair deles. Então comece a ter essa percepção sobre as suas próprias ideias, montando o seu plano ideal. Pô, eu preciso sair de casa, não é um ambiente propício. Eu vou construindo as minhas ideias de como eu posso construir o meu próprio caminho, entendeu? O medo não impede a morte, impede a vida. É justamente isso. A gente sempre tem medo de fazer uma coisa que vai transcender o meu ambiente e a minha área de conforto, entendeu? Pô, todos os dias a gente acorda, corre 20 km e volta. Todos os dias a gente acorda, corre 20 km e volta. Eu sempre chego no parque e volto. Eu sempre chego no parque e volto. Você sempre fez o mesmo caminho. Você sempre está acordando, sempre está indo para a sua faculdade, você sempre está indo para o seu trabalho e você está fazendo o mesmo caminho. Por que você acha que vai ter um resultado diferente? É o que eu falei para você. O medo é a falta de informação. As ideias que você constrói, a gente pode copiar e replicar, fazer uma análise reversa dos outros, da concorrência, por exemplo, das pessoas que estão dentro do mercado. Então, o medo não impede a morte, impede a vida. A gente tá com medo, essa ânsia de andar mais do que 20 quilômetros ali, andar mais do que o nosso parque, para poder construir e desenvolver as nossas ideias, a nossa empresa. Então a gente precisa escalar, a gente precisa ir à frente desses 20 km. A gente precisa sempre estar numa constante ambiente de imprecisão, de tipo assim, pô, não é o meu ambiente 100% confortável, porque esse conforto é o ambiente que você sempre vai estar, é o ambiente que você já conquistou. Eu já conquistei os meus 20 km aqui, sempre vou aos meus 20 km, ao meu parque ali. Eu preciso chegar nos 21, nos 22, e eu preciso passar por esse ambiente de insegurança. Depois do parque, eu não sei se vai ter uma favela, não sei se vai ter um ambiente seguro, eu não sei se vai ter uma sorveteria, eu não sei, nunca fui depois disso. Mas eu preciso caminhar até ver o que realmente é, até ver o que no que vai dar. Entendeu? Esse medo impede a vida. Tipo, eu sempre tô com medo de morrer, eu sempre tô com medo de dar certo. Ele impede a vida. Você fica esperando a tua morte, sendo que você poderia estar vivendo o seu ambiente ideal, vivendo a sua vida que você sempre quis agora, entendeu? Essa percepção de o medo não impede a morte, ele impede a vida, entendeu? Perfeito. Deu para entender essa percepção que a gente tem e essas ideias que eu trouxe aqui do, dos podcasts que eu assisti. Perfeito. Vamos lá. Vamos começar nossa aula
falando um pouquinho sobre o nosso CRM. O que organizo primeiro? O que é que eu vou... Ó, tem uma atualização aqui, ótimo. O Notion sempre faz isso pra gente. Instalar e reabrir, vamos lá. O que é que eu organizo primeiro? Diogo, eu tenho muitas coisas que eu possa organizar no meu CRM, eu poderia organizar meus clientes, poderia organizar meus projetos, eu poderia organizar minhas tarefas. O que é que eu organizo primeiro? É que todo mundo pensa de uma forma sempre ampla sobre as coisas, eu vou sempre frisar isso. Todo mundo fica pensando o tempo inteiro. Acho que eu até desorganizou aqui. Todo mundo fica pensando o tempo inteiro de forma muito, muito ampla sobre as coisas. Mas como é que faz isso, 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 isso? É, pessoal, vamos uma coisinha cada vez. Eu quero construir o meu CRM. Vou construir o meu CRM. Vamos organizar primeiro os clientes? Depois vamos organizar primeiro, depois as tarefas? Depois vamos organizar a parte das mídias? Depois vamos organizar a parte financeira? Uma coisa de cada vez. Pensando de forma ampla, para grandes objetivos você nunca vai alcançar, entendeu? Pô, como que eu vou lá na cozinha e pego um talher e pego um copo com água? Pra você é muito simples. Pra gente, pô, vamos lá, vamos caminhar. Vou lá na geladeira, eu vou lá no filtro, pego um copo, coloco água, beleza. Agora, essa percepção que a gente tem sobre como é que a gente pode fazer coisas grandes, a gente não vai ter noção de tudo, a gente não vai conhecer, a gente não vai ter o nosso próprio caminho, e a gente vai ter medo dessa falta de informação. Vou construir o meu CRM. Clientes, tarefas, projetos, financeiro. Eu tenho que ter isso organizado. Faz uma coisa de cada vez. Vamos primeiro pensar aqui, o que é que eu organizo primeiro? Vou organizar meu financeiro. Onde é que eu vou organizar? Você pode organizar numa plataforma externa, você pode organizar no seu CRM, você pode organizar no seu aplicativo que vai ter tudo, literalmente tudo que você vai precisar. Tem várias opções, correto? Então, qual a estrutura que eu vou organizar primeiro? O que é que eu vou organizar primeiro? É essa percepção que a gente precisa ter. Quais os fundamentos de um CRM? Ó, esses fundamentos de um CRM é que a gente sempre precisa ter a percepção de que estou estou com o meu CRM funcionando. Está tudo organizado. Mas as coisas vão avançando, sua empresa vai crescendo, vai tendo mais clientes, vai tendo mais funcionário, mais equipe, e essas coisas precisam se escalar. Os projetos que vocês estão hoje, as empresas que vocês têm hoje, fazem parte de um conglomerado e as coisas, umas coisas encaixam dentro das outras, ou seja, o financeiro é da parte de gestão, os projetos é das partes dos serviços e a documentação faz parte dessa gestão. Umas, as coisas estão dentro das outras, perfeito? São os fundamentos de um CRM. A gente precisa estruturar, não a construção do meu CRM pensando os meus projetos fazem parte da minha empresa. Não. Esses projetos aqui que a gente está estruturando, eles estão inseridos dentro de uma área da minha empresa que presta serviços para a landing page, para a gestão de tráfego e tudo mais. Não é que, tipo, a minha empresa está inserida nesse projeto, é o projeto que está inserido dentro da minha empresa. Deu para entender? Porque essa percepção, a gente vai sempre... Vou construir lá no ClickUp, vou construir lá no Trello, que todo mundo faz. Duplica o Trello e coloca o nome do cliente, por exemplo. Então fica adicionando vários painéis de clientes, porque os projetos, você está dentro desses projetos, senão os projetos estão dentro da tua empresa. Deu para entender? É diferente essa percepção de como é os fundamentos de um CRM, que a gente precisa primeiro entender. Os projetos estão dentro da sua empresa, e não a sua empresa está dentro desses projetos. Você não vai duplicar um Notion toda vez para poder atender um novo cliente. Você não vai duplicar um novo ClickUp ou um novo Trello, entendeu? Você não vai criar
copiar uma estrutura e funcionar e tornar funcional para esse novo projeto, entendeu? Os projetos estão inseridos dentro dessa estrutura. Aparentemente, o Notion acabou de atualizar, como vocês viram, e quebrou todas as minhas capinhas aqui. As minhas capinhas de apresentação. Impressionante. Olha. Voltou. Tá bom, né? A gente não questiona. Aí, perfeito. Tá tudo organizadinho o meu Notion aqui. Isso aqui é só um GIF, tá, pessoal? Vocês podem fazer o GIF da empresinha de vocês. Perfeito. E aqui tá estruturado o meu Notion. Eu utilizo o Notion. Por quê? Aí a gente vai conversar. Notion, Trello, Todoist, ClickUp. Qual utilizar? Tem todo tipo de ferramenta. Tem o Notion. Eu já usei o ClickUp também. Deixa eu ver se abre aqui. Eu já usei o Todoist. Eu já usei o Trello. E todas elas utilizei de forma extremamente avançada. Olha o meu Todoist aqui. As minhas tarefas, meus projetos. Obviamente, tá tudo atrasado porque eu não uso mais, né? Pessoal, aqui também tá tudo organizado, gestão, cultura, projetos, processos. E ó, aí você fala assim, Diogo, cadê a aba de projetos aqui? Cadê a aba de projetos? Não, os projetos estão dentro dessa gestão dos serviços que a gente tem. Aqui, ó, marketing. Aí, ó, a gente tem o planejamento estratégico, produção de conteúdo, processos, desenvolvimento web. Dentro da minha área, da minha empresa de marketing, está o desenvolvimento dos projetos, que a gente tem landing page e website, manutenção e atualizações, gestão de domínios. Dentro dessa área da empresa é que a gente conversa sobre landing pages, é que a gente conversa sobre novos projetos. Não é que eu vou atualizar ou duplicar um processo que a gente tem, uma estrutura que a gente tem, para poder atender esse cliente. Então aqui, ó, se eu quiser adicionar um projeto, eu adiciono aqui um projeto e ele já vai ter todos os campos disponíveis para ele, ok? E aí, o que ninguém tem essa percepção, né? Pô, vou criar sempre um Notion, criar sempre um Trello novo, vou ficar duplicando essas paradas. Não faz sentido. E eu pensei, pô, como é que eu posso estruturar de forma eficiente o meu Notion? Que no caso é o meu Notion. Eu quero que vocês tenham essa percepção sobre qualquer tipo de plataforma. Eu poderia estruturar isso aqui no meu Trello? Não, porque eu não consigo conectar todos os cards da forma como eu conecto aqui. Perfeito? Eu poderia fazer isso no meu ClickUp? Poderia. O ClickUp tem gráficos também? Tem gráficos também. O ClickUp é mais caro ou mais barato do que o Notion? É infinitamente mais caro. Para fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui, que eu consigo fazer com R$ 50, por exemplo, por mês, lá no ClickUp vai ser R$ 250 e cada nova pessoa, cada novo colaborador que a gente tiver lá no projeto, vai ter essa dificuldade de ficar fazendo um novo pagamento, ter uma pessoa adicional, você paga para poder um novo colaborador estar trabalhando dentro do seu CRM, perfeito? Você sempre vai estar pagando para adicionar um novo colaborador. E aqui não tem a necessidade, no Notion não tem essa necessidade. Já usei o Notion outras vezes, mas qual era a dificuldade? Eu não conseguiria fazer esse tanto de integração. Eles adicionaram agora os gráficos, então os gráficos ficaram bem interessantes para mim. E eu hoje tenho gestão. Eu penso como é que eu posso construir um CRM de forma eficiente. Eu tenho os fundamentos para isso. Eu parei de ter esse medo de falta de informação que eu conversei com vocês. Por quê, pessoal? Por quê? A gente estava desenvolvendo um CRM e eu tentava utilizar o Notion sem gestão, sem conhecimento. Então não adianta vocês pensarem assim, vou desenvolver meu novo CRM, e aí você estrutura seu novo CRM e não pensa de forma eficiente como é que você pode trabalhar com esses processos, quais processos você tem, você não entende o que é um P1, P2, P3, você não entende as categorias dessas tarefas, são coisas muito amplas, por isso que eu falei para você, escolhe o que é que você vai organizar primeiro, vou organizar primeiro o financeiro, vou organizar primeiro os meus clientes, vou organizar primeiro os meus projetos, as minhas tarefas, perfeito? Então, selecione uma coisa que você vai organizar,
Selecione o seu CRM que você vai utilizar. No meu caso, eu estou utilizando o Notion e eu vou mostrar para vocês quais os meus processos eficientes para poder tratar essas informações dentro do meu Notion. Por que eu utilizo o Notion, né? Ok, estou dentro do meu escritório inteligente aqui. Dentro do meu escritório, eu tenho uma lista só das empresas que eu tenho. Machine Cloud, Machine Web Automações, Propostas Machine, é porque aqui tem cursos gerenciados, né? Cursos gerenciados. Propostas Machine, Briefing Machine, esse curso aqui que a gente está gravando. Quais dos projetos elas já estão inclusas? Ó, dentro da Machine Web tem todos esses projetos aqui. Dentro da Machine Cloud tem esse projeto, aí dentro de propostas tem esses projetos, perfeito. Estruturei as empresas que eu tenho dentro do meu CRM. Isso e o meu objetivo anexar todas as coisas e estar todas as minhas informações possíveis dentro do meu CRM. Estruturei quais empresas eu tenho dentro do meu CRM. Perfeito. Por que essa necessidade de estar estruturando tipos de empresas? Porque eu tinha várias tarefas, misturava as tarefas, misturava os projetos. Por mais que Diogo Vieira esteja organizando esse CRM e eu seja, no momento, estava como uma única pessoa, hoje tem funcionário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente precisa estruturar isso a longo prazo, fazer uma, uma base, né, bem fundamentada para escalar. Então, a gente vai construir uma casa, aí a gente constrói uma casa só no barro, no chão? Não, a gente constrói uma casa com alicerce suficiente para a gente depois, se a gente quiser, montar um primeiro andar, montar um segundo andar. É assim que se funciona as paradas. Eu sempre penso extremamente a longo prazo. Eu vou montar o meu CRM para quando eu tiver 200 pessoas isso aqui vai funcionar? Vai funcionar, entendeu? Então, perfeito. Montei as minhas empresas lá. Listei as minhas empresas. E aí, toda vez que eu for construir um projeto, toda vez que eu for construir uma tarefa, eu posso chamar uma dessas empresas. Eu poderia simplesmente identificar aqui dentro do projeto da Josiane, por exemplo, que está dentro da empresa da Machine Web. E aí eu fiz alguns filtros também, né? Machine Web, Machine Cursos, Machine Cloud, automações. Então eu consigo ver de maneira eficiente aqui todos os projetos que eu tenho que são inclusos dentro das minhas empresas. E aí eu tenho empresas, projetos, clientes, tarefas. Então eu fiz esse esquema, eu fiz essa árvore. Dentro das minhas empresas tem esses meus clientes. Aí cada cliente está conectado a uma empresa. E aí eu tenho os meus projetos, que cada projeto está conectado a um cliente que está conectado a uma empresa. Então, um cliente ele pode estar em duas empresas diferentes. Um projeto ele pode estar em duas empresas diferentes. E aí, uma tarefa vai para um projeto, para um cliente, para uma empresa, né? Porque uma tarefa é uma execução ali. Senão a gente divide várias tarefas para vários projetos. E aí, por que que eu fiz isso? Porque eu consigo organizar quais os itens que eu tenho aqui. Quais as tarefas que eu tenho, os projetos que eu tenho. Eu consigo filtrar melhor aqui dentro das minhas tarefas. A semana de todos os funcionários e tal, a gente tá no final de semana, né, pessoal? Então travou todas as tarefas. Aí eu deixei todas as tarefas aqui livres da sexta-feira para vocês poderem ver como é que funciona. Mas ó, já estou estruturando segunda e terça aqui, aí já tem as tarefas. Aí, pô, tá bagunçado demais. Você acha que tá bagunçado? Aí você vai lá e consegue ver só a semana do Diogo, só a semana do Lucas, a semana da Machine Web, que é eu e Lucas dentro dessa empresa, a semana de outros projetos. Pô, a Machine Web ela tem bem mais tarefas, porque tem bem mais projetos para executar. É a base, né? O alicerce daqui do grupo. Então, tem ela e aqui são os outros projetos que a gente faz, ao invés de fazer várias tarefas por semana, por exemplo, é uma tarefa que dura a semana inteira. Então não tem necessidade de a gente organizar por empresa também. Então, perfeito. Já entendi que eu preciso organizar um dos itens por vez. Vou organizar as empresas, depois eu vou organizar os clientes, depois eu vou organizar os projetos e depois eu organizo as tarefas. Um por vez, pessoal, não adianta, ok? Depois eu posso selecionar ali o meu CRM, meu Notion, se vai ser no Trello, Todoist, no ClickUp, né?
Tem todos esses tipos de CRM. E aí, o que é que eu devo colocar dentro? Pessoal, se você vai organizar o financeiro, tem o Organize, tem vários tipos de aplicativos que a gente poderia utilizar aqui para poder organizar o meu financeiro. No meu caso, eu organizo o financeiro dentro do meu CRM também. Por que que eu faço isso? Porque aqui dentro do meu Notion eu tenho as minhas estruturas de gráficos também para utilizar. Então, ó, não vou mostrar muito para vocês, porque senão vocês vão ver todos os Pix da minha vida inteira. Então aqui não são todos os Pix, né? Aqui tem mais de 370 Pix aqui organizados. E aí como é que eu faço? Gestão inteligente mais automações. Pessoal que trabalha com automações aí, dá uma olhadinha nisso aqui. O balanço da machine aqui. Aí tem, vou mostrar aqui apenas um pagamento para vocês terem ideia. Pedro Paulo, serviço. Aí aqui data da movimentação, valor por unidade. E aí ele fez o pagamento em uma quantidade uma vez, né? Ou seja, eu poderia duplicar aqui esse pagamento e falar assim, ele pagou duas parcelas de 568. Poderia fazer assim também. Aí, ó, meios de pagamento, clientes, entrada ou saída. Aqui eu coloquei quem foi que estava gerenciando esse pagamento aqui. Recebi, quem foi que recebeu e tal. O recibo, se eu quisesse colocar. E olha que legal, eu posso conectar aqui com o meu Asas e ver o comprovante. Então eu tenho um comprovante online do Asas aqui, que eu consigo baixar esse comprovante online do Asas. Tá bem organizado, né? Por que que eu tenho tantas informações aqui no meu financeiro? Porque lá no meu financeiro eu tenho os meus gráficos. Eu baguncei os dados, tá? Antes que vocês estejam pensando assim, pô, os gráficos de eu baguncei os dados, aí tá tudo extrapolado aqui, ou tem dado muito errado, só para vocês verem. Então eu adicionei uma tarefa lá, um orçamento lá em cada mês para vocês não verem os valores certinhos. Então, por exemplo, aqui, ó, financeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pagamentos diferentes aqui. Aí eu consigo ter a noção de faturamento em cada mês, consigo ter noção de quanto é que eu faturei o ano inteiro. Esse aqui é o mensal, então esse mês eu faturei tanto. Esse aqui é o semanal, então quanto é que eu faturei essa semana. Faturamento por ano, então cada ano, 2021 eu fiz R$ 6.400, 2020 eu fiz R$ 2.400, eu não fiz, né? Porque eu misturei todos os dados. Mas estou mostrando para vocês. Patrimônio crescente. Aí tem o patrimônio crescente aqui, ó. Como é que tá o meu patrimônio, quanto é que eu faturei por resto da minha vida inteira, enfim. Aí tem por mês esse ano, então esse ano a cada ponto aqui. Recebidos no mês, então as pessoas que mais me pagaram, aqui tá. Desde o início, então quais foram os pagamentos aqui, os projetos que eu mais vendi? Foi landing page, foi e-commerce, edição de vídeo. Aí você fala, pô, velho, é chato responder ali toda a parte da estrutura do financeiro. Cada pagamento é chatinho de marcar ali. Mas olha a organização que eu tenho. Eu consigo saber que a forma melhor de pagamento para mim até hoje foi no Pix. Consigo saber que eu vendi cerca de metade do meu faturamento foi e-commerce. Landing page para negócio local eu vendo infinitamente mais do que landing page para lançamento. Uma, duas, três, quatro. Mais ou menos 4 vezes mais eu vendo para negócio local. Tô dando mais resultado aqui. Eu consigo entender o que é que tá dando resultado. Tá tudo extrapolado aqui, tá tudo errado, né? Mas dá para entender os dados. Está errado porque eu baguncei os dados para vocês não verem, né? Então, pessoal, eu consigo ver minhas tarefas aqui. Eu tenho 85 tarefas, 32 tarefas já foram executadas, 29 tarefas não foram iniciadas. Aí tem as tarefas do mês aqui, por prioridade, por responsáveis, as tarefas da semana, as tarefas do mês, tarefas do setor. A diferença é aquela questão.
Tem pessoas que são especialistas nas ferramentas. Tem gente que é especialista em Notion aí no YouTube, tem gente que é especialista em tal coisa, em tal ferramenta no Notion, no N8N, qualquer coisa. Mas você pega uma pessoa que é especialista na ferramenta e coloca ela para construir uma automação que vai funcionar dentro de uma empresa e ela pode ser apenas um replicador, ela pode ser apenas o cara ali, o encanador, que sabe, já pega a peça pronta, coloca no encanamento e faz funcionar. Não é o cara que teve a ideia de como poderia resolver essa solução e foi lá, construiu as próprias ferramentas e colocou esse papel para funcionar e aí resolveu todo o BO. Não. Então, a pessoa especialista em Notion, especialista num CRM, ela não vai entregar melhor do que você, entendeu? Ela não vai entregar melhor do que eu fazendo aqui. Por quê? Eu tenho necessidades e eu entendo a empresa e como é que ela pode funcionar e como é que eu posso fazer a gestão dela. Uma pessoa que é especialista em Notion, ela não é especialista em gestão. Ela está estruturando o negócio, está estruturando aquele Notion para poder o que ela acredita que vai funcionar. Eu acredito e não só acredito, sei que isto vai funcionar e sei que isso funciona, porque a gestão que eu faço aqui é com base na gestão, não com base na plataforma, não com base nos projetos que eu tô, não com base na estrutura que eu tenho, entendeu? É com base em gestão, com base em processo. Já testei vários CRMs, todos eu fui extremamente a fundo. O Todoist e até estourar ele. O Trello também. Campos personalizados, não sei o que, não sei o que. ClickUp também. Vários outros. Perfect CRM. Tem CRM que vocês nem conhecem. Perfect CRM, pode pesquisar aí, ele existe. Eu já utilizei. Já tentei construir os meus próprios CRMs. Agora, essa estrutura aqui foi só quando eu tive o feeling do que é gestão, do que é vendas, de como é que eu posso fazer a gestão dos meus projetos. Então, primeiro você precisa definir alguns pontos também para poder saber como é que a gente pode utilizar um CRM de forma eficiente. Perfeito. Ó, aqui a gente vai também conversar sobre o que são as tarefas de P1, P2 e P3. Já estruturei as minhas empresas, já estruturei os meus clientes, já estruturei os meus projetos, já estruturei as minhas tarefas. As minhas tarefas e os meus projetos têm prioridade: P1, P2, P3, P4. Tem ferramentas que vocês vão utilizar, tipo tudo isso, que vai fazer essa gestão. Tá tudo bagunçado aqui porque eu não uso mais, ó. P1, P2. Aí essas bandeirinhas aqui, ó, amarela, não sei o que, aí é sugestivo, né? P1, prioridade total. P2, uma prioridade secundária. P3, uma prioridade que a gente possa se considerar que não é prioridade total, mas está após uma prioridade P2, né? E P4 aqui que não tem prioridade total. Não tem prioridade, né? Perfeito. Qual a necessidade e como é que eu utilizo isso na prática? Porque você pode entender e não pode utilizar da forma correta, né? P1. Tarefas que são rápidas de fazer. Eu sempre faço assim. Vou cobrar um cliente. P1. Qualquer tarefa até 10 ou 15 minutos, no máximo 20 minutos ali, é P1. Cobrar cliente. Cobrar funcionário. Fazer pagamento. Entrar em plataforma para poder sacar dinheiro. Qualquer tarefa que seja rápida, 15 minutos, 20 minutos, é P1. Por quê? Eu não coloco os meus projetos, mesmo que eles tenham prioridade máxima, como P2. Eu organizo minhas tarefas que são rápidas como P1. Esse processo eu faço porque eu acordo e falo assim, vou fazer todas as minhas tarefas P1, porque é a prioridade máxima. P1, prioridade máxima. Vou fazer todas as minhas tarefas P1. Vou acordar, já cobro um funcionário, já faço pagamento, já crio nota fiscal, já faço contrato, já finalizo alguma coisa de 20 minutos, já faço tal coisa. Por quê? Essas coisas é fazer, entregar e próximo. E sempre são coisas que a gente
tem extrema importância, nesse uso, nessa execução, mas que é de curto prazo. É de curto prazo também, prazo apertado, tipo, um financeiro trava o projeto inteiro, o contrato trava todo o projeto, cobrar um funcionário, cobrar um cliente, todas essas coisas travam o projeto inteiro. É uma prioridade total, com curto prazo, e também você faz em 15, 20 minutos. Então tudo isso é a prioridade P1. São projetos e tarefas que eu executo rapidamente ali no meu dia para me livrar logo. Então, pô, lá na minha tarefa, Diogo, nas minhas listas de tarefas, tem 20 tarefas, nossa, é muito complicado. Eu faço uma coisa, numa sequência de outra e joga todas essas tarefas de 20 e 15 minutos e 10 minutos no início da sua lista de tarefas, coloca elas todas como P1. E você vai matando elas. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Você se sente até mais produtivo para começar a trabalhar. Então eu sempre coloco essas tarefas como P1. As tarefas de prioridade total ali, com prazo curto, que são necessidades intrínsecas para o projeto, para uma execução, e que tem no máximo duração de 20 minutos estourando. E aí eu consegui executar 10 tarefas em 2 horas. Sempre tem isso. Eu estou trabalhando em vários projetos, tem várias empresas aqui. Então tem que cobrar 4 pessoas diferentes, fazer um pagamento, tirar alguma coisa da plataforma, coisas do tipo. Então eu sempre coloco um P1. O que é P2, Diogo? P2 é uma tarefa que tem um longo prazo e que tem uma prioridade máxima. Então, por exemplo, fazer um design é sempre P2. Por quê? Sempre é uma prioridade máxima. Eu não posso atrasar essa tarefa. É P2. Eu sempre pego um projeto para fazer, aí eu vou fazer um design. Eu não faço mais todos os designs, mas para as pessoas que eu terceirizo é P2. As pessoas que eu contrato, que os meus funcionários, enfim, é sempre P2. É uma prioridade que a gente trabalha para um projeto que tem um curto prazo, médio prazo, na verdade é sempre a maioria médio prazo, que leva bastante tempo. Por quê? Organize o seu dia. Vamos pensar assim, como é que eu posso ser o máximo produtivo possível? Vamos fazer logo as tarefas que têm curto processo de produção, né? De execução ali, 10 minutos, 20 minutos. Fiz todas essas tarefas. Já vou para a minha tarefa, a minha grande tarefa do dia, que seria uma tarefa que vai levar 4 horas, 5 horas, 6 horas, e vou executar ela como P2, que é uma tarefa que a gente não pode deixar de atrasar, né? A gente não pode deixar ela atrasar, não pode acontecer nada nela, ela tem que ser executada. É a P2 do dia, entendeu? Então, pô, tarefa primordial, a big tarefa do dia, tá entendendo? Sabe quando você acorda e fala assim, hoje eu vou entregar esse projeto, hoje eu vou fazer tal projeto. Pronto, essa é a P2. Aí a P3. Hoje eu vou finalizar esse design e vou entregar para aprovação. É a P2. No meu dia, por exemplo, no meu P3, eu posso, por exemplo, começar uma iframe, ou eu posso ler toda a copy para poder estruturar, eu posso fazer pesquisas de referências, eu posso, como gestor de tráfego ali, organizar a conta do cliente, vou organizar toda a lista dos logins, vou organizar todos esses clientes aqui. Aí isso é P3, perfeito? Que é o quê? Uma tarefa que big ali, uma big tarefa, que seriam 4 horas, 5 horas, é P2. Uma tarefa P3 é que eu vou dar um start ali, ou eu vou matar aquela tarefa que faz parte de uma execução principal. Faz parte de uma execução principal, de uma iframe, por exemplo, fazer as pesquisas de referências. Faz parte do gestor de tráfego ali, não necessariamente construir a campanha do zero, mas organizar todos os logins, ver se os logins que os clientes mandaram tá tudo certo, meio que mandar uma campanha para aprovação, ou ensinar ou gravar um vídeo para o cliente para ver, finalizar uma cobrança, qualquer coisa do tipo. Essas cobranças eu tô falando criar uma solicitação de adicionar um saldo numa conta de Facebook, por exemplo. Não pode ser uma tarefa P3, faz parte da iniciação de uma big tarefa, entendeu?
Ou seja, a P3 é sempre uma tarefa que eu, no final do dia ali, eu posso executar e eu vou me preparar para uma tarefa maior amanhã. Vamos lá. Vou pesquisar referências hoje para fazer o iframe amanhã. É uma P3, entendeu? Posso deixar de fazer hoje? Posso. Posso fazer amanhã. Vai bagunçar? Vai. Mas ainda é possível. Então eu sempre coloco como P3 esses tipos de tarefa. P4. Tarefas que, se eu não fizer, se fizer lucro, se eu não fizer, tá tudo bem. Por exemplo, fazer automação para poder enviar uma mensagem para vocês que compraram lá no curso. 3 dias, 6, 7 dias, 15 dias e 45 dias após a compra. A gente pode fazer isso. É relevante? Não. É legal? Pra caramba. Se tivesse funcionando, como está funcionando agora, ia ser massa pra caramba. Mas é uma atividade P4, ou seja, se eu fizer lucro, se não fizer, tudo bem. Deu pra entender? P1, P2, P3, P4. Vamos fazer um resuminho? P1, prioridades totais que tem curto prazo, que trava os projetos e que tem execução de 10 a 20 minutos. Perfeito? 10 a 20 minutos. P2 são tarefas que a gente está executando e que a gente. Deixa eu colocar a câmera para cá. Deixa eu fechar aqui. Ok. São tarefas que a gente vai executar. Vou executar, Diogo? Vou executar uma tarefa que é a big tarefa do dia, que ela não pode ser atrasada, que é sem essa tarefa aqui vai atrasar minha semana inteira. E é uma tarefa que leva de 4 a 6 horas, 3 a 4 horas, por aí. Então essa é a big tarefa. A tarefa 3 é a tarefa dos preparativos para a tarefa do próximo dia. Então, organizar referências do próximo dia, organizar um setup para poder fazer automação no próximo dia. E uma tarefa P4 é aquela que se fizer é lucro, né? Pô, se eu conversar com o meu cliente aqui para poder já organizar as coisas para amanhã, para ele mandar amanhã, é lucro, né? E aí vai, organizando as tarefas com ordem de prioridade. E aí, quais os status que eu coloco normalmente nas tarefas? Vou mostrar para vocês. Ó, tem as minhas tarefas aqui. Vou adicionar uma tarefa aqui. Tarefa aulão. Ó, fazer... Vou botar tarefa aulão. Quais os status que eu coloco? Nessa empresa aqui, é a empresa de web design. Então tá tipo, organização, falta pagamento, falta hospedagem em domínio, falta arquivos. Tá vermelho por quê? Sem isso, você não faz nada. Sem essa tarefa aqui, vai travar e vai quebrar a tua empresa de um jeito que vai atrapalhar bastante. Porque o cliente fala assim, vamos começar o projeto. Tá, mas você não fez o pagamento. Aí fica nesse negócio de pagamento e vai pagar e não sei o que. Aí um projeto que era hoje, vai para amanhã, vai para depois de amanhã e por aí vai. Quebrou a empresa. Hospedagem em domínio. Você vai começar a implementação, não tem hospedagem em domínio. Você ia começar hoje, aí vai começar amanhã e vai começar depois de amanhã. Nossa, quebrou toda a estratégia da empresa. Toda a estrutura de organização foi para o saco. Falta de arquivos. Aí, pô, precisava da foto do cliente. Como é que eu vou fazer o design da primeira sessão? Quebrou, foi pro saco. Perfeito. Aí depois, em andamento aqui, nota fiscal, briefing, copy. Nota fiscal e briefing é mandar para o cliente o briefing, conferir o briefing, nota fiscal, fazer a nota fiscal. Todas essas tarefas aqui é tarefa P1, até aqui, ó. Tá organizado e tá sequenciado por uma tarefa P1, né? Tudo isso aqui. Aí aqui, briefing, copy, aí a parte da copy. Copy, aprovação, iframe. Por que copy e aprovação? Sou eu que faço a copy, né? A estrutura da copy e tal, eu acredito que é o melhor processo hoje para executar isso aqui, a melhor pessoa que poderia fazer isso aqui seria eu. Então eu estruturei para que eu faça a copy. Por isso que tem só a aprovação, porque eu fiz a copy e eu mando para o cliente aprovar.
Não tem um processo de revisão, porque o processo de revisão sou eu revisando as coisas dos meus funcionários. Então, por exemplo, no iFrame, não sou eu que faço. Aí, iFrame, o cara faz, eu reviso, o cliente aprova. O cara faz, eu reviso, o cliente aprova. Diogo, eu preciso ter esse processo de revisão aqui dentro da minha estrutura, sendo que eu trabalho sozinho? Precisa. Por quê? Você separa as coisas, você separa as ideias. Eu vou mandar o iframe, vou fazer o iframe, vai dar certo, vai ficar bom. Fiz o meu iframe. Vou lá, reviso o iframe, que é o quê? Lê a copy e lê a estrutura que você montou do iframe. Tá igual, tá funcionando, tá tudo certo, ficou legalzinho a estrutura, tem copy repetida, tem todos os itens na página que o cliente pediu. Revisei o iframe. Aí tem a aprovação do iframe, que é o cliente. Então, por que tá em vermelho? São prioridades P1 também. Ou seja, bom dia, tudo bem? Aprovou? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Aprovou? Boa noite, tudo bem? Aprovou? Coisa que você faz em 2 minutos e você precisa mandar para o cliente com urgência. Beleza. Design, revisou, aprovou. Implementação, revisou, aprovou. Ajustes, ajustes é o que? Basicamente são processos de execução. Todos os que estão azul aqui são as tarefinhas que a gente tem que fazer, que não é uma tarefa de 2 minutos. É uma tarefa, por exemplo, que possa ser que chegue a 4 horas, a 3 horas, a 2 horas. Mais de 1 hora são tarefas azuis aqui. E aí adicionar no Behance o projeto e está concluído. Perfeito? Por que que eu estruturo assim? Eu sempre colocaria, mesmo que eu trabalhasse sozinho, esse processo de revisão, porque você separa na tua cabeça que você estou no modo execução de revisão. Vou abrir o projeto e vou ser aquele cara que está procurando erro. Eu sou o caçador de erros. Tá ligado quando você pega um projeto de alguém e fica assim, nossa, estou procurando alguma coisa errada aqui. Estou vendo aqui, tô vendo, procurando, caçando um negócio errado aqui. Você vai caçar uma parte do projeto que vai estar errada, que é nessa parte de revisão aqui, para ver se está tudo certo. E aí você manda para o cliente. Aqui, ó, adiciono empresas e cursos. Vou adicionar a Machine Web, por exemplo. Adicionei. Setor. Vai ser o setor. Deixa eu ver, pegar um projeto aqui pra gente. Por exemplo, arquivos, pagamentos, organização de domínios, arquivos também, de novo, organização, nota fiscal, tudo isso aqui, essa parte de gestão, né? Aí tem, ó, o setor de serviço, o setor financeiro. Eu falei para vocês, não é o projeto que a gente está trabalhando aqui agora que a gente vai adicionar um novo Trello, adicionar um novo dashboard de Notion aqui. O projeto está inserido dentro da sua empresa. As tarefas estão inseridas dentro da sua empresa. E não a sua empresa que está dentro dos projetos, ok? Então essa é a tarefa, está inserida dentro da empresa da Machine Web, que está inserida dentro do setor de gestão, serviço, financeiro, entendeu? É diferente. Projetos. Aí ele está dentro do projeto, no caso, aulão. Então, no caso do aulão, é da Machine. Cadê? Machine Makers, né? Então, no caso da Machine Makers, aí a gente vai lá, adiciona o projeto Machine Makers. Ou do projeto do curso do Briefings Machine. Aí você vai lá e vai adicionando todos os projetos. Prioridade, aulão. Prioridade P2. Vou fazer o aulão aqui com vocês. Prioridade P2. E aí você pode aqui organização. Vou dar o aulão para a data. Aí vai ser a data de hoje. O responsável vai ser Diogo aqui. As pessoas que trabalham comigo, né? E aí, beleza, criei a tarefa. Aí eu poderia fazer qualquer coisa essa tarefa aqui, né? Falar assim, vou colocar aqui as coisas que eu organizei para hoje. Aí os pontos que eu quero ter nesse aulão, né? E por aí vai. Quando eu finalizar o aulão aqui com vocês, eu dou um feito. Perfeito? Ó, então, a estrutura de fundamentação que eu utilizo aqui é as empresas têm também projetos e clientes
E esses projetos e clientes têm tarefas. Porque eu organizo assim, no meu Todoist, era uma tarefa, um cliente. Então, por exemplo, tá vendo que tem a tarefa do Tenório aqui? Essa tarefa do Tenório são as informações desse projeto aqui, né? Do projeto do Tenório. Aí olha o tipo de organização que está mais bem fundamentada aqui, né? No Notion. Doutor Tenório Barros. Já está mais fácil de ler visualmente. E aí, ó, neste projeto eu já tenho conexão com o meu cliente. Então eu tenho os dados do cliente aqui. O WhatsApp. Se eu abrir aqui, ele vai para o meu WhatsApp. Não, pelo amor de Deus. Aqui. O meu WhatsApp, o e-mail dele, o asas dele, do pagamento dele que ele fez, do primeiro pagamento, os status, veio do Google Maps, veio de tal lugar, de onde é que esse cara veio, pelo amor de Deus. Aí vai lá, tem as informações sobre o cliente. Aí, ó, tá dentro da empresa, da Machine Web, então eu sei que esse projeto é da Machine, né? A data de entrega, a última data de entrega, o cliente atrasou aqui, por exemplo, as informações. Até hoje não tenho as fotos dele. Então a data de entrega foi-se, né? Já prazo em dias aqui, cliente atrasou. Médico é assim mesmo. Normalmente ele atrasa as coisas. Aí tem Google Drive 1, Google Drive 2, que às vezes é o meu Google Drive e às vezes é o Google Drive do cliente. Eu tenho dois. E eu organizo também copies e briefings. Ó, briefing. Aí tem o briefing lá no meu site, eu tenho uma estrutura de briefing que eu recebo dele. Esse cliente aqui é bem mais antigo, então eu não tinha a estrutura lá no Typebot. Aí agora, quando o cara responde o briefing, vem direto para o meu Notion. Aqui tem o Figma, então eu abro o Figma do cliente. Qual a necessidade de estruturar tão bem assim? Você pode perder qualquer uma dessas informações aqui e não vai saber onde encontrar. Sendo que todas as informações estão organizadas dentro do meu Notion aqui, e eu posso simplesmente falar assim, Lucas, que é o cara que trabalha comigo, abre o Notion lá, abre o cliente Tenório Barros, abre o Google Drive dele, pega as fotos dele e faz uma primeira sessão assim, 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 assim. Lucas, eu tô sem o PC, perdi o SSD, perdi o HD, tem as informações aqui. Um projeto que estava funcionando comigo, perdi o WhatsApp, fui roubado, perdi o meu celular. As informações estão aqui. Qual é o nível de informação que você coloca, Diogo? Até questões de alterações eu tenho aqui. Deixa eu ver, tem um cliente aqui com alteração. Cara, não vou lembrar, acho que é da Table Talks. Ó, o cliente mandou alterações e eu joguei aqui. Eu joguei no Notion e a parte interessante, tinha várias alterações aqui, mas, por exemplo, é que o cliente, às vezes, ele é bem comunicativo, aí ele manda 10 áudios, enrola pra caramba nessa informação, e aí você tem que ler todos os lados, você tem que ver quais áudios você leu e que PDF ele mandou. Aí ele mandou essas alterações aqui, eu falei, cara, mano, preciso organizar isso. Eu botei lá no meu Notion, dentro do projeto dele. E ó, aqui tá o PDF que o cliente mandou. Então tem o PDF organizado aqui que ele mandou. Aí tem os áudios dele, ó. Boa tarde, Cassiano. E aí eu consigo ver em tempo real o que foi que o Lucas escutou. Então vi tudo, falta ver, falta executar, escutei tudo. Então eu consigo ver em tempo real como é que ele está fazendo essas alterações. Aí eu joguei aqui, só copiei, colei aqui, copiei, colei, copiei, colei, fui colocando todas as alterações. Por quê? Com frequência, se você está passando, passa por você, passa por um funcionário, passa pelo cliente, você fala, nossa, que besteira. É porque você não tem a estrutura ainda para pensar sobre isso, mas telefone sem fio, pessoal. Quem nunca fez telefone sem fio? Alguma vez você já viu chegar a frase exatamente do jeito que começou? É a mesma coisa. O cliente passou para mim que eu passei para o cara. O cara passou para mim que eu passei para o cliente. Ou chegou no cliente, passou para o cara estar terceirizando com você, ele passou para você e você passou para quem você está trabalhando, para o teu funcionário. 4 pessoas estão escutando o mesmo papinho. Aí vai chegando e passando de informação em informação
E essa informação não vai 100%, entendeu? Não chega para a pessoa que vai executar 100%. Então eu preciso ter uma organização fundamentada minimamente dentro da minha empresa aqui, que eu sei que o resto a gente resolve, né? Para poder executar e entender quais são as alterações que precisam ser trabalhadas aqui. Aqui tinha 3 páginas, então áudio de uma página, áudio de outra página, organizar isso aqui, altera essa foto aqui e faz isso aqui. Então eu organizei isso aqui de uma forma fundamentada para que toda a informação que eu recebi e eu traduzi, o meu funcionário também traduza com clareza o que o cara quer passar, o que o cara precisa. E ele entenda quais as execuções foram feitas. Por quê? Às vezes o cara passa uma lista de alteração, você faz 3 e esquece uma. Pô, isso é chato pro cliente, não é um processo legal. E outra coisa, você fechou tudo já, aí você já estava tudo certo, você na sua cabeça você finalizou tudo, aí o cliente vem e fala assim, não, mas tu esqueceu essa alteração, você vai lá, abre de novo, executa. Não existe processo, não existe sequência de tarefas que você está executando. Bagunçou completamente a tua empresa, porque aí o cliente dá um retorno, fala que falta uma alteração ainda, entendeu? Você está pensando de forma micro, eu estou pensando de forma ampla. Quando eu tiver um gerente que trata daquela categoria. Então, por exemplo, eu sou o dono da parada, aí eu recebo uma informação. Eu sou o dono da parada, recebo uma informação. Peraí, assim. Deixa eu ver qual lá você tá vendo, né? Sou o dono da parada e recebo essa informação. Vou lá, passo pro gerente. O gerente da minha estrutura, né? E aí, o gerente foi lá, passou pro funcionário. Aí depois o funcionário vai lá, finaliza a tarefa, passa pro gerente, do gerente passa para mim. Aí de mim eu posso passar para um cara que está terceirizando, ou para um cara que é o gestor, ou o cara que vendeu, ou uma outra categoria, um cara que também trabalha em outra empresa, né, que trabalha nessa empresa. Por exemplo, às vezes quando você vai atender um cliente grande, você nunca fala com o dono, você fala com a pessoa que trabalha na área de marketing dessa empresa. Então, às vezes é 5 pessoas que tá nessa mesma comunicação. Você vai fazendo um fio aí, as pessoas vão filtrando informação e não chega tudo para você. Então tem que organizar, tem que estar bem organizado as coisas. E aí outra coisa, fiz o projeto 1, fiz o projeto 2, ó. Dia 26 fiz essa cópia aqui, não foi eu que fiz, né? Eu recebi essa cópia. Dia 27 recebi essa outra cópia dessa outra página do mesmo projeto. Então tá tudo organizado aqui, pessoal. Tem projeto que tem que entrar e tem que sair, e as coisas têm que entrar o mais rápido possível e sair o mais rápido possível. Não é pressa, é processos de execução. Por quê? Se você está encalhado num projeto, daqui a 3 meses tu recebe os R$ 650, os R$ 1.000, os R$ 2.000. É atraso financeiro, você não vai para a próxima etapa, você não evolui, você não pensa em novos projetos. O mais rápido possível que você puder entregar, no nível de qualidade máximo que você puder entregar para esse cliente, melhor, né? Obviamente. Então, ó, estruturei aqui. E aí você fala, quais são os micro que você estrutura dentro do teu Notion? Eu estruturo as copies também. Então, a copy da Propostas Machine, lá que vocês estão vendo, lá na minha página, já a página já está funcionando, Propostas Machine, concepção do produto. Aí, ó, concepção do produto, tem tudo isso aqui. Módulos do curso. Aí tem títulos infinitos. Os títulos das propostas, né? Comparado com os módulos do curso, com a concepção do curso. O link das propostas, que é um exemplo das propostas que eu tenho. Aí tem seção 1, seção 2, seção 3. Eu estruturo todas as cópias dos meus clientes aqui. Mesmo que não necessariamente eu recebi aqui, né? Mas por quê? Quando eu vou fazer uma copy para um cliente também, eu estruturo aqui. Eu sempre vou organizando aqui, porque vai estar sempre salvo para mim, tá bem mais organizado visualmente. Então eu sei a seção 1, depois mesmo clientes, o que os clientes vão ter, qual o botão do cliente aqui, né? O botão da CTA, da seção 1, seção 2, seção 3. Eu sempre organizo as copies aqui. E ó, aqui também eu organizo os briefings, então tem todos os meus briefings com todos os campos aqui. Uma coisa que é porque esse aqui tá capado para mostrar para vocês, né?
Aí não tem os briefings do cliente aqui, nem tem as copies, obviamente. Não vou deixar as copies do cliente aqui. E aí eu dupliquei esse projeto, esse dashboard, para vocês verem como é que funciona, né? Ó, o que foi que eu fiz? Tanto vai ter os campos preenchidos aqui, ó. Agora precisamos de tal informação. CPF, CNPJ do cliente, o briefing que o cara respondeu. Vai ter todos os campos aqui do briefing dele, respondidos aqui. E também vai ter o briefing organizado aqui, certo? Em lista. Por quê? Aqui é mais fácil de ler e aqui é mais fácil de tratar os dados. Aqui não é fácil de ler, não fica legal. Então eu tenho duplicidade de conteúdo aqui e eu tenho uma database só para organizar os briefings. Por quê? Caso algum dia, eu não estou usando agora, mas caso algum dia eu precise fazer uma análise extrema dos meus clientes, eu posso. Por quê? Imagina se eu tenho uma lista de 100 clientes, eu falo assim, qual empresa já fez SEO? Qual empresa faz SEO? Qual empresa vai querer fazer SEO? Se o cara responder aqui, faço SEO. Agora eu pego uma database de 100 clientes e faço uma análise gráfica. Eu vou lá, vou para os meus gráficos, faço um gráfico analisando quais clientes desses 100 querem fazer SEO, querem fazer tal coisa, responderam tal coisa no briefing. Eu tenho uma análise aprofundada da minha persona, eu tenho uma análise aprofundada dos meus clientes. Eu estou pensando a longo prazo, eu faço um negócio pronto para melhorar. Eu faço uma estrutura sempre pronta para melhorar. Isso aqui é 100% orgânico. Daqui a um mês isso aqui vai ter mais coisas, vai ficar maior, a estrutura vai ficar cada vez maior. Então, dentro dos meus clientes aqui, do meu CRM, eu poderia adicionar um gráfico falando assim, com base nesse briefing, que 100 pessoas responderam, 90 das pessoas queriam fazer o SEO, mas não fazem. Ou seja, vamos vender SEO para essa galera? Vamos colocar serviço de SEO? Pô, estrategicamente, bora encapsular dentro de um pacote. Olha o nível de consciência sobre isso, velho. Ó, dos meus 300 clientes que eu já atendi até hoje, quantos já possuíam site? Quando eu inserir todos os meus briefings aqui, eu vou conseguir saber e fazer gráficos para isso, para ver quantos dos meus clientes têm site, já tinham site. Ou seja, eu vou entender mais da minha persona. As pessoas fazem pesquisa de mercado, Arezzo, essas marcas, Casas Bahia, faz pesquisa. A gente tem que fazer pesquisa não com pessoas novas, às vezes, com as próprias pessoas que a gente já atendeu, a gente faz pesquisa, pessoal. Faz SEO? Faz. Das 300 pessoas que eu já atendi, todo mundo queria fazer SEO, mas não faz. Vamos vender um pacote de SEO? Ou já possui site? Pô, eu vou fazer prospecção. Eu já atendi 300 clientes. Dos 300 clientes que já fecharam comigo, 100 já tinham site. Então eu vou talvez tendenciar para pessoas que não têm site. Ou eu consigo fazer uma análise com o IA aqui também, de que a maioria das pessoas que já tinham site já tinha uma qualificação melhor. Eu faço uma análise dessa lista e vejo assim, pô, todos esses clientes que já tinham site foram os meus melhores clientes, porque o cara já tinha experiências, o cara só pagou, os caras já sabiam o valor que era ter um site. Tá entendendo? Nacionalidade, consigo ver de onde é que eu mais vendi, qual foi o país que eu mais vendi. Poderia fazer. As maiores dores, objeções, não sei o que, aqui tem várias coisas. Isso aqui é o meu briefing, correto? Na aula de briefing você vai ver o briefing. Agora, essa estrutura aqui, eu montei pensando no futuro. Diogo, cliente respondeu o briefing, o que é que você faz? Eu tenho uma automação que joga o briefing aqui. Eu não faço isso. Perfeito? Recebo lá do Typebot, das aulas passadas, né? Quem tá no YouTube aí dá uma olhadinha sobre briefing. Joga tudo pra cá, pessoal. Eu não faço nada disso. Por que tá tão grande assim a minha estrutura de Notion também? Porque tá bem fundamentada. São várias empresas, pessoas que estão trabalhando comigo
E eu preciso dos dados ali na frente, porque se tá tudo na tua cabeça, cara, você vai explodir, você fica cabeça fervendo. Você tem que estar lembrando de tudo. Pô, tem que lembrar de tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Você não descansa, você não dorme, você não brinca com a família, você não faz nada. Porque tá tudo isso preso na tua cabeça, cara. Muita informação. Você tá cansado de informação. O tempo inteiro com informação na tua cabeça. Isso cansa, é exaustivo, tá entendendo? Eu tenho certeza absoluta que tu tá almoçando e tá falando assim, puta, cara, eu tenho que ir lá cobrar um cliente, putz, aí tem que falar com tal pessoa, tem que lembrar de tudo, cara. Imagina você lembrar, você não tá esquecendo agora com 10 projetos. Imagina você ter 30 projetos, imagina você ter 20 projetos, como tá rodando aqui. Eu não tô dizendo que é diferente, ou é melhor, ou é maior a estrutura que tá tendo aqui hoje. Eu tô dizendo aqui você pode estar fazendo caderno de notas ali, no seu caderninho. Se você não anotar, não tirar isso da tua cabeça, isso vai ficar martelando aí, você vai esquecer, vai atrasar, tudo vai ser disfuncional, você vai ser um empresário disfuncional, tá entendendo? Se você não tirar isso da tua cabeça, cara, é impossível. Tem projeto que eu pego, aí às vezes eu não sei se o cara me pagou já, aí às vezes eu não sei se o cara respondeu o briefing. Não é que eu não sei, sou irresponsável. É que se eu quiser, eu vejo no meu Notion se o cara respondeu o briefing ou não. Perfeito? Se eu quiser, eu vejo. Beleza. Vocês já entenderam como é que organiza. Você vai organizar primeiro uma das coisas, uma coisinha de cada vez. Os fundamentos do CRM vocês entenderam. Que tipo de CRM utilizar? Notion, Trello, ClickUp, o que é que você vai utilizar? O que eu devo colocar dentro do meu CRM? P1, P2, P3, P4, os status que você deve colocar. E agora as automações. Que tipo de automação eu utilizo no meu CRM? Ó, automações simples aqui. Toda vez que eu mudar um status de um projeto, por exemplo, o que é que eu poderia fazer? Olha que legal. Se eu mudar o status aqui para aprova design, mando uma mensagem para o cliente no WhatsApp com o link do Figma dele, falando o processo que aconteceu aqui, que a gente está concluindo essa etapa de design, precisa da aprovação dele com urgência, o mais rápido possível para a gente poder entregar no prazo. Eu não enviei essa mensagem para o cliente. A minha automação fez isso para mim. Perfeito? Eu não enviei essa mensagem para o cliente. A minha automação fez isso para mim. Isso é um processo que é extremamente facilitador ali. Eu não preciso ficar mandando mensagenzinha padrão para cliente. Chega tudo no WhatsApp dele certinho, do jeito que eu enviaria. Boa tarde, tudo bem? Esse projeto aqui, a gente acabou de concluir a parte visual, tá certo? Vou mandar para você o link aqui abaixo. Extrema urgência para a gente poder fazer essa aprovação e entregar no prazo tudo certinho. Perfeito? Automação, é vida. Complexa? Não. Fácil executar? Sim. 3 blocos, galera. 3 bloquinhos de N2N. Quem não tá entendendo sobre N2N, dá umas olhadinhas nas outras aulas. Automação é vida, velho. Ó, aqui. ah, os status. Aí tem todo tipo de status, né? A prova design. Aí eu mando. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar um campozinho aqui para deixar o link do site dela. Eu poderia adicionar um linkzinho do site e toda vez que eu falar assim, aprova a implementação, já vai para o domínio dela, já manda uma mensagem para ela com o domínio dela, falando assim, ó, essa foi a implementação, qualquer dúvida que você tiver, faz isso, 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 faz isso, isso, isso. Facilita a vida, galera. Facilita esses processos. Uma coisa que a gente poderia organizar também, e tá organizado aqui, o processo de aprovação, né? Quando a gente está mandando essa aprovação, aí o cliente normalmente não responde de imediato ali. A tendência é que ele responda no próximo dia. Então eu posso fazer uma database e falar assim: esses são as mensagens, a sequência de mensagens do status de aprovação. Então, se eu não mudar o status, ele vai mandar a mensagem no próximo dia, às 9 horas da manhã. Vai mandar a mensagem no segundo dia e vai mandar a mensagem no terceiro dia. Caso eu mude para outra etapa, ele para de funcionar essa automação. Legal pra caramba. Ou seja, automatizou todo o meu processo de
Tá ligado àquelas automações que a gente tava falando assim? Automações não, aquelas tarefas que a gente tava conversando sobre P1, que são essas prioridades máximas de curto tempo de execução. Todas essas tarefas podem ser automatizadas. Eu poderia cobrar o cliente só com essa automação aqui. Sempre que tiver com status de aprovação de iframe, mandar uma mensagem para ela todo dia às 9 horas da manhã, cobrando o iframe. E aí, por que 3 mensagens diferentes? Para que não seja 100% robótica, assim, seja chatinho, sabe? Então, por exemplo, tô aqui na comunicação com o cliente, fala, opa, bom dia, tudo bem? Ó, dá uma olhadinha como é que tá o teu projeto aqui, visualmente e tal, tá legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não preciso fazer milagre nem mandar uma mensagem misteriosa para ela. Vai ficar até melhor, porque você faz isso tantas vezes ao dia, por semana, sempre a mesma coisa com o cliente, que você não envia nem sempre uma mensagem muito boa, nem bem organizada, entendeu? Nem com paciência, nem tem um atendimento de extrema. Tipo, tem como melhorar a mensagem que você manda assim, falando, bom dia, tudo bem? Conseguiu conferir o design? Consegue fazer essa mensagem? É a que você envia todo dia, né? Você poderia mandar uma mensagem, por exemplo, bom dia, tudo bem? Espero que esteja bem. Seria de extrema importância para a gente que você pudesse conferir o design para que a gente possa dar continuidade. Não tem como a gente continuar os nossos processos aqui de execução dessas tarefas caso a gente não consiga ter essa aprovação. Então, caso você não responda até hoje, como se fosse uma mensagem do dia 3, né? Caso você não responda até hoje, a gente vai pausar o prazo e a gente só vai dar continuidade caso você responda. Se você tiver 5 clientes, você já buga a cabeça. Por quê? Você não vai enviar essa mensagem no terceiro dia, você não vai ter essa percepção completa, então você melhora seus processos, você tem segurança, porque você está seguindo à risca a sua gestão, e nem é você que está fazendo, é a automação, beleza? Meu dia tem 24 horas e o de vocês também. Como é que eu consigo fazer tudo isso? Eu não faço tudo isso, é automação, entendeu? Como que alguém que mexe com Notion e não tem uma empresa consegue fazer isso? Não tem essa percepção sobre essas coisas porque ela não trabalha com gestão, ela não trabalha com pessoas, ela é uma pessoa que executa automações, executa automações pode até executar automações para end-to-end Notion, mas não tem esse feeling da gestão. Você coloca um cara que fez faculdade de 5 anos de marketing para vender, talvez o cara quebra a empresa se colocar ele como gerente geral do nada. Por quê? Ele tem toda a parte teórica. Vamos para a parte prática? É isso aí que eu tô falando para você. No mercado e na rua, o rolê é outro. Não é o rolê que tá nos livros, não é no rolê que tá na parte funcional da parada. Então, nem sempre uma estrutura que tá funcionando, ou que uma pessoa tá vendendo, ou que tá dando certo para ela, vai funcionar para você. O que eu tô falando isso aqui é porque tem empresas que já estão dentro do meu portfólio aqui, funcionários, projetos. Como é que eu estruturei P1, P2, P3, P4 assim? Dando errado. Pô, pra mim, antes tudo era P1. Tudo era prioridade máxima. Tudo tem que entregar na mais, tipo, no tempo mais hábil possível. Tudo tem que ser entregado o quanto antes. Tudo tinha que ter prioridade P1. Não é assim, velho. Tem que organizar o seu dia de forma mais funcional, entendeu? Então, perfeito. Prioridade P1, P2, P3, P4. Ok? Estruturei isso na cabeça de vocês. Espero que tenha ajudado. Aqui, nos meus clientes, né? Eu conectei os projetos aos clientes, conectei as empresas aos projetos e aos clientes. Tenho o briefing aqui desse cliente. Tenho tudo. Tenho a copy do cliente, Google Drive, qual é o processo que ele está, responsável. Eu não resolvo. Ó, Turbo Cloud, senhas, Turbo Cloud Local Web. Posso vir aqui nas senhas. Opa, posso vir aqui nas senhas e ver as senhas que estão lá, tipo, dos clientes, o que é que eu vou abrir, o que é que vai funcionar, de qual plataforma é, piriri pororó, entendeu? Perfeito. Ah, organizei os projetos aqui. Organizei os clientes, organizei as empresas, organizei as tarefas. O que é que eu posso organizar mais aqui, Diogo? Existem processos de infraestrutura
sua que você poderia tratar aqui. Por exemplo, todos os meus processos de OKR, pitch de vendas, tudo isso eu poderia ter aqui, dentro do meu escritório, né? Dentro da minha estrutura. Ah, os ativos da marca. Aqui eu tenho as minhas fotos, eu tenho os vídeos para baixar. Se eu abrir aqui, ó, tá os holográficos que eu queria usar no meu site. Essas coisas, pessoal. Eu já organizei aqui, ó. Menos parecidos, que é o quê? Menos desconexo aqui com a, talvez com a minha identidade visual, mas é legal, dependendo de como eu vou usar, do jeito que eu vou fazer, vai funcionar. Aí tem as minhas fotos aqui. O que foi que eu fiz? Eu vim aqui, publiquei o site. Toda vez que alguém vai fazer uma página para mim, eu vou lá e mando isso para ela. Então tem todas as fotos, tem tudo aqui para mim, para facilitar esse processo. Tem as fontes aqui, dá para baixar as fontes aqui. Você faz o que você quiser aqui, pô. Tem os OKRs de ativos de marca aqui. Fica legal pra caramba, bem organizado aqui. O que foi que eu organizei mais aqui? A infraestrutura. Os scripts de atendimento, os gatilhos mentais, a negociação, o FAQ da minha empresa. Então, quem eu sou. Quando eu mando aquela mensagenzinha pra você lá, eu falo assim. Quando eu falo com vocês aqui, né? Tô na live aqui e falo assim: boa tarde, tudo bem? Meu nome é Diogo Vieira, tenho mais de 4 anos de mercado, 300 clientes aí pelo mundo, mais de 100 alunos, já faturei múltiplos 6 dígitos. Não tirei essa comunicação aqui do bolso. Tá tudo escrito aqui já, tá entendendo? Eu já formatei esse meu pitch de elevador também. Aí tem a negociação aqui, estruturei a minha negociação. Os prompts de GPT, GPT, prompts de GPT criados. Prompt de clientes, prompt de detalhe aí, mago da copy, essas coisas. Aulão da tribo, então foi um aulão que eu dei, eu meio que estruturei os processos aqui. As aulas criadas eu coloco aqui, por exemplo, eu poderia adicionar aqui a aula de hoje, né? Aí tem aqui, ó, aulão, aulão Notion. Estruturei meu aulão do Notion aqui. Os scripts, que são real scripts aqui, PHP, Python, né? Script da Skill Alex aqui, né? E aí, todas as minhas informações estão aqui. Construção de estratégia. Como é que a gente vai construir essa parte da estratégia? Calendário de conteúdo, referências e concorrentes. Olha que legal. Todas as referências e os meus concorrentes aqui, ó. Tudo estruturado. Isso aqui de todas as empresas, obviamente, né? Por exemplo, essa aqui eu estruturei mais da parte dos concorrentes, porque tem mais concorrência, né? Tipo assim, tem mais empresa a rodo nesse nicho, e seria de hospedagem. Minha empresa de hospedagem tem vários concorrentes. Aí, beleza, tem isso aqui. Eu organizando isso aqui, eu consigo fazer pesquisa de como é que tá os preços deles, consigo ver, abrir aqui agora e dar uma olhada como é que tá o diferencial comparativo da empresa. Aí tem essas referências, tem os arquétipos, organizada os concorrentes e referências por arquétipo, organizado por links, organizado por todos aqui, por tabela, tudo. E essa organização de filtros é bem importante, né? Porque eu poderia ter bagunçado aqui todos os meus projetos, mas não, o que é que eu faço? Eu organizei Machine Web, separei os cursos, separei a Machine Cloud e separei as automações. Ou seja, está organizado por empresa os meus projetos. E aí eu posso ver as etapas, onde está cada projeto em cada etapa, por semana, todas as organizações aqui. E aqui, ó, geral de tarefas. Está organizado, filtrado, né? Por Diogo Vieira, por responsável, por semana da Machine Web, tudo organizado. E outra coisa, agora tem as automações também de tarefas recorrentes. Então, por exemplo, solicitar saque do cotas. Se você vir aqui, deixa eu ver como é que abre aqui. Solicitar saque do cotas é uma tarefa recorrente que está com o status de organização, com o setor de gestão, com a prioridade P1, com a data de entrega hoje. E aí o responsável. Beleza, olha que legal, eu consegui estruturar
os responsáveis e as tarefas e a gestão e o status numa tarefa recorrente que quando todos os dias, ó, que está organizado aqui para que seja exatamente hoje, né? Mas eu poderia colocar uma data, por exemplo, todo dia 1, todo dia 7, todo dia 10, ou a cada 15 dias, a cada 30 dias. Eu posso fazer várias tarefas recorrentes, por exemplo, pagar Lucas, pagar Das, R$ 75, pagar Brisanet, que tem umas empresas que são MEI e outras que são CNPJ, né? Pagar Brisanet, solicitar saque da Napoleon, solicitar saque da Turbo Cloud, que são os meus afiliados aqui, né? Limpar meu explorar de arquivos. Uma coisa muito importante que eu comecei a organizar são das coisas mais simples. Como que eu posso. Qual é a tarefa que eu faço toda semana? Qual é a tarefa que eu faço toda semana? O que é que eu faço toda semana? Diogo, vamos estruturar o que é que você faz toda semana. Por quê? O máximo de coisa possível que eu consigo tirar da minha cabeça e colocar no meu Notion vai ficar melhor. E aí, o que foi que eu organizei? Limpar o WhatsApp toda sexta-feira. Limpar o meu explorar de arquivos. Vamos abrir o meu explorar de arquivos aqui. Mostrar para vocês. Ó. Aqui está o que encontrei na internet. O meu. Oxente. O Safari aqui respondendo. O meu explorar de arquivos está organizado. Apaguei os clientes aqui. Não apaguei, joguei para minha lista de clientes aqui no Google Drive. Toda sexta-feira eu faço isso. Apaguei os meus downloads. Por quê? Se você tem confusão mental e já tem muita informação, e é periquito, papagaio, e gente gritando, e funcionário, e o caos total. Se você não tem a organização da sua mesa tá limpa, sua casa tá limpa, coisas estão resolvidas e as suas coisas visualmente estão organizadas, como o explorar o WhatsApp, você fica menos confuso mentalmente, tá dando para entender? Então, ó, cada dia, por dia, vou mostrar para vocês no WhatsApp. Opa, vou mostrar para vocês no WhatsApp aqui. Esse aqui é meu WhatsApp próprio, né? Por dia, eu chego a ter 50 novas conversas com clientes diferentes no WhatsApp. Sem brincadeira, eu já contei. 50 novas conversas. Conversas iniciadas com novas pessoas e conversas iniciadas com clientes que já estão trabalhando comigo aqui. Com 50 pessoas diferentes, pessoal. Imagina a organização. Você tá. Se alguém de vocês aqui mandar uma mensagem para mim, se eu não responder na hora que você me mandar, ou próximo do horário, você vai descendo uma lista que eu nunca mais vou ver a sua mensagem. Então tem que ter essas revisões de mensagens de WhatsApp. Eu consigo até entender melhor os projetos que eu tô, quem tá me respondendo, passar um feedback geral do projeto, ficar cobrando cliente. Então toda sexta-feira eu limpo o meu WhatsApp. Uma outra coisa que eu faço, toda sexta-feira eu abro o meu Asas, organizo o meu Asas com as cobranças lá recorrentes, analiso quais cobranças eu posso antecipar, quais eu não tenho necessidade de antecipar, quais cobranças já foram pagas, quais não foram pagas, para ter lá no meu Asas, que é o meu gestor de cobranças, o que é que eu já recebi e o que é que eu vou receber. Previsibilidade de contas, entendeu? Então facilita pra caramba esse processo, essa previsibilidade de contas. Deu para entender? Então, pô, muito legal essa estrutura. Facilita bastante para mim todo esse processo de gestão aqui dessas tarefas automatizadas, que são essas tarefas recorrentes do próprio Notion, para poder facilitar a minha vida. Dentro dessas automações aqui de tarefas também, se eu adicionar um status aqui, ó, aí às vezes, por exemplo, se eu mudar o status aqui para falta arquivos, ou falta hospedagem, falta pagamento, a gente pode fazer uma automaçãozinha para que essas tarefas aqui são todas minhas, não são de outras pessoas da empresa. Então, eu poderia, assim que eu adicionar falta pagamento, fazer uma automação para adicionar para o setor de gestão, para a prioridade P1 e para o responsável Diogo Vieira. Então, eu poderia vir aqui, ó, deixa eu fazer uma automaçãozinha aqui para vocês ao vivo. Ó. Automações. Aí já tem automações aqui, ó. Automação de Diogo Vieira. Quando a prioridade setor contém gestão financeira. Aí, ó. Quando a prioridade setor tiver gestão financeira, gestão ou financeiro, vai para a prioridade P1. Foi o que eu acabei de fazer. Ó.
Deixa eu executar aqui e apagar. Mostrar para vocês. Assim que eu adiciona gestão financeira, aí ele adiciona responsável Machine Web, prioridade P1. Nem tudo precisa ser respondido, galera. Facilita bastante essa vida de todo mundo aqui, fazendo essas micro automaçõezinhas, tanto no Notion, com automação de N8N. Pô, facilita demais, velho. Automação de Diogo Vieira, quando o status define a opção, falta pagamento. Várias automaçõezinhas no próprio Notion, pessoal. Não precisa inovar também. Ó, automação. Quando tiver esses status, o responsável é Diogo Vieira. Então, tem status que somente eu aqui trabalho, que está trabalhando dentro da empresa para poder fazer falta de pagamento, falta de hospedagem, tudo isso, é que tem que fazer a solicitação para o cliente. Isso de forma automatizada ou de forma manual. Então, dá para trabalhar bastante dentro do Notion, tanto esse processo mais criativo quanto trabalhar com essas informações, porque eles são databases e a gente trabalhando com databases, que são bancos de dados aí, né? A gente consegue criar várias células, né? De acordo com os campos necessários. Então facilita pra caramba esse processo. Eu recebo o meu briefing, já joga aqui automaticamente. Assim que muda o status, já muda o responsável. Assim que muda a prioridade, já muda o responsável. Assim que muda o status, manda uma mensagem para o cliente. Assim que mudando um status tipo feito, eu recebo uma mensagem automática no WhatsApp, porque o Lucas finalizou uma tarefa e eu consigo receber essa notificação. Isso é automação, isso é gestão, e isso aí a gente vai vendo de acordo com as experiências que a gente vai tendo, tá? Então, todo esse processo aqui que eu estou trabalhando, ele pode ser aplicado a outros CRMs. Poderia ser aplicado sim ao ClickUp, por exemplo. Não pode ser aplicado ao Todoist, não pode ser aplicado ao Trello, não pode ser aplicado talvez ao Perfect CRM. Por quê? Eu não vejo ainda e eu não vi um template também e nenhuma estrutura que eu poderia utilizar, e por isso que eu criei essa estrutura do zero, que tivesse campos e fundamentos que real eu precisaria e que no geral supre todas as minhas necessidades. No momento esse Notion aqui tem literalmente todas as minhas necessidades, desde a parte financeira. A copy está integrada com um projeto, a copy dos briefings aqui tá, os briefings na verdade estão integrados com um projeto, tudo está integrado, tudo caminha. Por exemplo, eu vou entrar aqui em clientes. Eu não vou poder mostrar, deixa eu ver. Eu vou entrar dentro de um cliente aqui para vocês verem. É porque senão vocês acabam vendo informações, tá? Que não deveriam. Deixa eu entrar aqui, ó. Ó, entrei em um cliente. Nesse cliente tem as informações dele, tem o WhatsApp, tem o Asas. Aí eu só tenho o nome dele. Eu falo assim, pô, vou entrar lá no projeto da Stronger, no cliente Stronger. Stronger Trucks é o nome da empresa dele. Esse aqui são os meus clientes, eu tenho essas informações sobre ele. Posso ser telefone, CNPJ, WhatsApp. Se eu quiser criar o contrato com as informações dele, eu posso criar. Os status dele, qual tipo de status, de onde é que veio, o que é que fez, para onde vai. E aí eu poderia ter vários projetos dele também. Às vezes um cliente, por exemplo, deixa eu pegar aqui, um cliente como o cliente da ARP aqui. A ARP e a Marketing são pessoas que terceirizam comigo aqui normalmente, né? E aí, ó, o projeto dela tem um projeto da Table Talks e vários projetos que ela terceiriza comigo, como eu apaguei algumas informações, né? Não tem os projetos aqui, mas, por exemplo, esse projeto da Tenório é também um projeto que está lá da ARP. Então, um cliente pode ter vários projetos, um projeto pode ter várias tarefas. Exemplo, eu vou pegar um projeto aqui da Machine. Não, esse projeto aqui não. Vou pegar esse projeto aqui, ó, da Machine Cloud. Tem as referências, os concorrentes, tem o calendário das tarefas. Então, por exemplo, dentro da Machine Cloud, desse único projeto, eu tenho todas as tarefas com calendário, com organização. Dentro da tarefa, tem as informações sobre a tarefa. Eu nunca vi algo tão bem organizado, tá entendendo? Se eu desconhecer aqui realmente sobre algo que poderia estar mais bem estruturado, vocês me passam que é até bom para a gente melhorar aqui também. Mas eu posso organizar e categorizar essas tarefas por pessoa aqui responsável, né?
por prioridades, por tudo, velho. E organizando esse calendário aqui é somente desse projeto. Dentro do projeto dos cursos aqui, ó, do propostas, quais as minhas novas tarefas? Então tem aqui. E nesse projeto aqui não tem tarefas por calendário, que talvez eu tenha apagado lá quando eu fui mostrar para vocês. Aí, ó, deixa eu organizar aqui. Por responsáveis. Então, as tarefas organizadas pelo status dela, por gravar VSL. Aí tem as próximas tarefas por copy. Aí tem as datas também, né? Que já foram executadas essas tarefas. Então, essa organização aqui me faz gerir a empresa de uma forma mais funcional, me faz ter funcionários, me dá a oportunidade de crescer, me dá a oportunidade de livrar a minha mente. Como que você constrói as suas novas ideias? Como que você tem novas ideias se você está quebrado mentalmente, no mínimo, quebrado. Pô, minha empresa, ela tem essa estrutura e é o máximo que eu posso suportar. O máximo de clientes que eu poderia suportar é 10 clientes. O máximo que eu poderia suportar são 5 projetos. Essa estrutura aí é porque tá tudo na sua cabecinha. Você não extrai isso e joga para o papel. Extrai isso e joga para um Notion da vida, para um Trello, entendeu? Isso você se torna um empresário disfuncional. Faz com que você não tenha a possibilidade de pensar numa nova empresa, de se livrar disso no final de semana, de dormir em paz, tá entendendo? Porque você esquece das coisas. Pô, às vezes era até uma tarefa que você queria executar e você não fez porque esqueceu, entendeu? Isso permite, não dá liberdade para você de você evoluir, de você crescer como pessoa, crescer como negócio, porque você simplesmente esqueceu uma tarefa tão simples, talvez, que era organizar melhor a sua página de links, e aí permitiu você não ter tal cliente, permitiu você não evoluir dentro dessa área. Micro tarefas que você pode ir anotando, novas ideias, novas funções, novas tarefas de um projeto, ter múltiplos projetos, ter múltiplas empresas. Só dá liberdade para isso se você tiver organização e gestão. Então, pessoal, em resumo, esse foi o Notion, o meu CRM, deu para vocês entenderem como é que funciona essa questão de prioridade de tarefas, como é que você categoriza essas tarefas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar diretamente comigo no WhatsApp. E tudo isso aqui, você fala assim, pô, velho, muito legal, gostei bastante do meu Notion, tenho interesse. Lá na machinewebmakers.com.br, vou deixar o link aqui, ou no comentário fixado, ou aqui na aula, né? Então, Machine Web Makers, para quem comprou o meu, muito obrigado. Lá vai ter o template, toda essa estrutura aqui, e a gente também vai ter as automações no N2N que a gente vai disponibilizar para vocês, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida aí, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai resolvendo. E se tiver interesse, pode falar diretamente comigo no WhatsApp, beleza? Tamo junto, pessoal, e até a próxima.